Cabeça para Cima de volta e assim como o Cabeça para Cima, todos os outros programas que nós produzimos aqui na Boas Novas, eles acontecem também e muito graças a você, semeador, você que acredita no trabalho da gente, você que acredita naquilo que a gente faz todo dia. Eu falei já isso aqui uma vez, apresentando o Cabeça, eu já tive a oportunidade de ir na casa de alguns semeadores e sempre fico muito impressionado com a reverberação do trabalho da gente na vida de quem nos assiste. Eu vi pessoas de perto, ao vivo, me darem testemunhos muito legais a respeito daquilo que a programação da Boas Novas tem feito na vida delas. Muito obrigado. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder estar sentado aqui, transmitindo para a sua casa, graças a você. 212-6300 ou www.boasnovas.tv. Vamos para o papo. O papo hoje aqui é sobre o futuro das religiões. Pastor Edinaldo, depois dessa introdução que a gente fez no primeiro bloco, da origem, né, essa questão da adoração, como é que se dá a transição? Em que momento, Pastor Edinaldo ou vocês, Francisco, acho que tem uma vibe mais de historiador, não sei, mas em que momento se dá a transição desse homem que adora e não sabe bem o que, para a normatização dessa adoração? Quem é que primeiro normatizou a religião? Criamos uma religião, agora nós temos essa norma, esse rito, essa roupa, esse templo, esse lugar. Você tem ideia disso? No homem, o homem. No homem, o ser, a individualidade. Cada um, exatamente a partir de que dessa emanência divina em tudo e em todos, o homem se refere ao Criador, ao Eterno, aquilo que transcende a sua horizontalidade, a partir de uma relação pessoal dele com ele. Mesmo que na existência de muitos indivíduos, não venha a esses indivíduos o entendimento perfeito da parte histórica que hoje nós temos, que foi a encarnação da palavra no verbo, no logos de Deus, que é Cristo. Existiram civilizações que viveram antes de terem um entendimento a respeito do Deus único. E mesmo elas já tinham ritos, já tinham... Exatamente. Por isso que, mesmo sem ter o entendimento e o conhecimento do Deus único, eles adoravam a Deus e foram julgados por ele segundo as suas obras. É por isso que lá em Romanos 8, diz que nós cumprimos os preceitos da lei, e em Romanos 2, as pessoas que não conhecem a lei serão julgadas sem os rigores da lei. Porque a minha justiça, ela é falha. Eu julgo conforme os meus conceitos humanos, mas Deus não. Deus vai julgar e absolver homens que nunca o conheceram e que nunca se dobraram a Jesus Cristo. Como vai condenar a homens que o conhecem e que conhecem a Jesus Cristo? Porque nele está a imanência de Deus, essas emanações, que a segunda Cabala estabelece em 10 emanações, as seferotes, que estabelecem esta relação concludente de Deus no ser. Então, há uma relação pessoal do homem com Deus e a normatização do homem, como você estabeleceu a pergunta, ao longo da história civilizacional, buscando a sistematização da teologia para uma compreensão mais amplificada desse Deus uno, eterno, criador, não é? Que é o que nós vemos hoje nas civilizações modernas, a partir de Israel, porque Israel teve a primeira experiência com esse Deus que se manifestou a nação primogênica e depois agora, segundo a igreja, não é? Que é a sucessão, a sucessão não de substituição de Israel, mas a sucessão daquela primeira revelação, das primeiras alianças que aconteceram a Abraão e a sua descendência, e agora a nova aliança no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Legal. Fala, Fábio. Paulo, quando você pergunta em que momento, né,
Se a gente desconsiderar esse fator místico da religião e olharmos a partir do vetor apenas antropológico e psicológico, isso vai se manifestar no homem lá desde o começo. Veja bem, logo que o homem peca, a gente já vai ter em ato contínuo Caim e Abel oferecendo ofertas. Isso. E prestando culto, estabelecendo ritos. Então, a ruptura do homem com Deus estabelece uma relação de temor, de medo e distanciamento. E a religião, ela surge como um fator de mediação. Né? Do ponto de vista psicológico, se a gente for pegar, por exemplo, dois pensadores ateus, Freud e Nietzsche, por exemplo, né? Nietzsche e Freud, e pensarmos o conceito de religião que eles concebem, parte dos medos humanos, das suas impotências, das suas impossibilidades. E nisso o homem estabelece tentativas de mediação com aquilo que lhe é amedrontador ou desconhecido. Essa seria a base psicológica da religião. O fundamento psicológico. Eu quero, que está na origem da própria palavra, eu quero me religar com alguma coisa que eu não conheço, que eu desconheço, por desconhecer temo, por temer, reverencio, por reverenciar, quero... Quando isso se estabelece, isso se estabelece lá atrás, no Éden, na ruptura. Sim. Na ruptura. Pecado adâmico. O rito. Então, estabelecer esse ambiente do sagrado, dissociado do ambiente que a gente chama de secular, cotidiano, existencial, ele vem lá do começo. Se a gente olhar antes do pecado, a gente tem a experiência de Deus no cotidiano, no cair da tarde, andando no jardim. Então, a contemplação por si só era a religião. Depois, isso tem que se transformar em rito. Aí nascem os espaços sagrados, os ritos de mediação, e nasce o que é a pior face da religião, os mecanismos de controle que a religião impõe ao homem a partir desses medos que ele tem da divindade. Francisco, antes de você falar, você falou agora de contemplar, e acabou eu vindo para cá, hoje eu estou em jejum desde cedo. E aí eu fiquei engarrafado, teve uma manifestação aqui perto, enfim, eu fiquei engarrafado no trânsito, vindo para cá, e estava falando com o Manga, pelo Gospel Talk, e aí eu dizendo para ele, jejum requer silêncio e oração. Está difícil de me concentrar no jejum mental, porque o físico eu estou, mas o mental, porque o mundo não faz silêncio. O mundo não colabora com você, né? E ele me respondeu, respira, você está engarrafado? Inspira, expira, medite e contemple. E aí, quando eu acabei de ler isso, andei um pouquinho com o carro, olhei para o lado, tinha uma cerejeira, cara, assim... Uma árvore. Importante para os japoneses, né? No meio da Bandeirantes ali, eu nunca nem tinha visto essa árvore. Uma cerejeira com um passarinho no galho, assim, cara. E aí, não tem como você não enxergar, né, a criação num momento como esse, de contemplação. Mas fala, Francisco. Não, sua fala foi extremamente pertinente aqui, o que nós estamos tratando, isso que ele colocou junto com a visão do pastor Edinaldo, é o que nós estamos trazendo esse programa. Eu louvo o Senhor por estar sendo um programa de esclarecimento. A ideia é essa, não há necessidade de uma concordância, porque ele pegou um ponto importante da questão da antropologia bíblica, da criação dos ritos e dessa ruptura, que a teologia cristã explica essa ruptura, essa necessidade do preenchimento. Ele citou Nietzsche, citou Freud como religiões enquanto criações humanas, enquanto construtos humanos. E ele entrou na parte do controle, como você começou, normatização social, controle da vida social, civilizações antigas que tinham o líder político, era o mesmo que o líder religioso. Isso depois, na Idade Média, isso vai se fundir novamente, né? Na questão do papado lá, os papas políticos, os papas, não é? Teocracias. A teocracia. Só que as teocracias que nós estamos vivendo na contemporaneidade, tentativas de
dessa questão que nós estamos abordando e que o pastor Edinaldo também colocou, só que nós enxergamos através de dois prismas, através da palavra de Deus, através da Bíblia de Cristo encarnado, como aquele que é o único que consegue estabelecer essa aliança, cumprir esse pacto de nos religarmos a Deus totalmente. E ele perdoava, ele amava, através do exemplo maravilhoso do Senhor, nós temos essa visão. E tem as criações humanas, tanto é que Dom Richardson recomenda esse livro, sempre o Fator Melquisedeque, ele trabalha que, na verdade, o monoteísmo é que seria, porque em história nós temos várias teorias históricas que procuram explicar esse fenômeno. O monoteísmo seria o principal, o politeísmo viria depois, quanto uma visão hegemônica da história parte do contrário, do politeísmo para, digamos assim, uma evolução para evoluir para um exatamente, quanto na verdade a Bíblia, que ele apresenta argumentos muito sólidos nesse sentido, compartilhando com a visão do pastor Fábio também, de que o monoteísmo seria o quê? O protótipo, né? Seria aquilo que realmente liga. E só para finalizar essa breve exposição, a questão da normatização social. Hoje, a contemporaneidade vive uma crise porque parece que a religião está sendo relegada para o plano privado. É verdade. Antigamente você tinha os espaços sagrados, que eram os espaços comunitários, porque tudo tem uma visão positiva e negativa, a partir de um mesmo elemento, né? Do Éden, a gente herdou essa questão da dualidade dos fenômenos nesse mundo. Os elementos positivos e negativos, esses locais sagrados, os ritos que toda aquela comunidade, ela comungava, uma visão mais sistêmica que unia todos. Com iluminismo, com outras visões de ruptura, o sagrado ele está cada vez vindo mais para a esfera privada. Nas nossas sociedades em que nós temos a liberdade democrática, a liberdade respeitosa, ela está migrando para a área privada. A religião nem discute-se religião, até esse próprio termo, discutir religião, não fale sobre religião e política, para não gerar... Exatamente, porque isso é individual, isso é privado, fórum íntimo, e o mandato de Jesus é ir por todo mundo e levar o evangelho. E até enxergo, levar o evangelho a toda criatura, mas não é só seres humanos, não, porque o evangélico tem uma visão ecológica, uma visão holística, integradora, de você dar a mão ao pobre, ao excluído. Então o evangelho é bem amplo. Então a gente podia pensar também, como uma provocação, né, a questão da religião vir para a esfera privada, onde você tem aquela democratização dos países que permite o direito da liberdade de expressão. E, do outro lado, os perigos do fundamentalismo, que já seria o quê? A outra radicalização. A outra face pegando só um gancho do que ele falou, o controle no seu grau máximo. Sim. Tem a visão light e a visão mais... E a mais hard. Seria isso. Nós vamos para o próximo bloco e aí a gente tem que falar do seguinte, inevitável. A gente vive num mundo repleto de religiões. Repleto de religiões, né? E o que é curioso é que você, em algum momento, falou a respeito da questão ética das religiões e muitas, custa me lembrar de alguma aqui que não pregue o amor. Em algum momento, em algum conceito diferente. Não me lembro agora de nenhuma religião que pregue o ódio. Não me lembro. Todas falam de amar. E o mundo parece que tem menos amor, cada vez mais. É um grande contrassenso, é uma contradição impressionante. Queria falar sobre isso no próximo bloco, para a gente tentar entender depois para onde é que a gente vai, qual é o nosso futuro com todas essas religiões em torno da gente. A gente vai ao intervalo e volta já já com cabeça para cima aqui na Rede Boas Novas de televisão. Cabeça pra cima. Tá frio hoje aqui? Não, tá quente. Tem mais quantos blocos, Paulo? Mais dois. Mais dois? Tem mais um grandão. Não falar nada, né? Não, mas eu tô respeitando os tempos. Tá. Tô. Eu quero mais, mais.